Dando início ao nosso final de semana, nessa sexta-feira a gente vai conversar sobre segunda divisão da Alemanha, primeira divisão da Alemanha, o jogo do Frankfurt com o Bremen, e também um jogo da Série A entre Salernitana e Sassuolo, duas equipes que vivem um momento muito ruim, mas eu acho que a gente consegue tirar algo positivo para o trabalho desse jogo. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 5 de abril. Vamos começar o nosso planejamento na segunda divisão da Alemanha, competição que eu tanto gosto, falando sobre Paderborn e Hertha Berlim. Paderborn vem numa fase bem complexa. Nos últimos 5 jogos venceu apenas uma partida e vem de 2 derrotas, uma dessas derrotas para o São Paulo, que é o líder do campeonato. O Hertha Berlim nos últimos 7 jogos só perdeu uma partida, justamente para o São Paulo fora de casa. É muito difícil enfrentar o São Paulo. Na situação de mercado, o Paderborn é dado como favorito. Como mandante, o Paderborn tem 5 vitórias e 5 derrotas. Sinceramente, não me parece tudo isso dentro de casa. E como visitante, o Hertha tem mais derrotas que vitórias. Talvez o mercado pesando aqui o fato do Hertha Berlim não ser assim um rolo compressor fora de casa por ter um investimento e o tamanho de camisa que tem. Mas ainda assim, acho que essa cotação do Paderborn ela é baixa. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, obviamente, o Hertha Berlim esteve em divisões superiores, então a maioria das vezes que eles se enfrentaram foi em Copas, e o Hertha Berlim venceu as últimas 4 das 5 partidas que tem apresentado aqui pra gente. Utilizando o nosso PDF de apoio, vamos navegar aqui até a Alemanha, segunda divisão. Vamos ver se a gente consegue tirar algo proveitoso ou discordar do mercado nesse caso, né? Duas equipes com pouca iniciativa, as duas em menos de 50% dos jogos saíram na frente do placar, a média de vitórias e aproveitamento é muito parecido. O Paderborn teve 3 vitórias nas últimas 8 partidas em casa, o Hertha teve 2 vitórias nas últimas 8 fora. O número de gols marcados é praticamente idêntico, o número de gols sofridos do Hertha é maior. Então aqui a gente começa a entender por que o mercado está dando maior favoritismo para o Paderborn, porque a defesa do Hertha não é tão confiável assim. Apesar de uma defesa não tão confiável, o Hertha precisa de uma finalização no alvo a menos para marcar um gol. O primeiro tempo do Hertha tem mais gols marcados, porém mais gols sofridos, então a gente não consegue encontrar um grande favorito nesse primeiro tempo. É um primeiro tempo parelho. No segundo tempo, as duas equipes se destacam pela forma negativa da sua defesa. O time do Paderborn tem uma média de 1 gol sofrido por segundo tempo e o time do Hertha tem uma média maior ainda, de 1,3 gols sofridos no segundo tempo. Então é um segundo tempo que, se chegar desempatado, tem uma expectativa boa para a gente pensar no mercado de gols. Ofensivamente falando, o Paderborn melhora e é melhor na segunda etapa. Não são duas equipes assim tão fortes na bola aérea. O time do Paderborn tem sofrido um pouquinho mais esse fundamento, mas nada de muito relevante. 69% dos jogos do Paderborn em casa são over 2,5, o mesmo número do Hertha fora de casa. Os momentos onde o Paderborn mais marca gol, na verdade, é um time que vai progredindo o seu ataque, né? Vai aumentando os gols marcados à medida que vai passando o tempo e termina com o maior número de gols nos últimos 15 minutos, mais os acréscimos. Também é por ali que a equipe mais sofre gol, tanto ali quanto no início do segundo tempo. Tá? Então é um segundo tempo realmente que a gente tem uma expectativa de trabalhar mais gols por aqui. Do lado do Hertha, uma equipe que marca com mais frequência no final do primeiro tempo e no início do segundo, justamente ali onde casa o momento de dificuldade do Paderborn, e também nesse momento ali no início do segundo tempo é onde a equipe do Hertha mais sofre gols. Então, bem no comecinho, começou o segundo tempo, já começou aberto, pode sim ser um cenário interessante pensar em gols por aqui. Os principais jogadores do Paderborn, o Adriano Grimaldi com 6 gols e 1 assistência, do lado de cá o Philipp Bibja, com 5 gols e 4 assistências, e o meia Rafael Obermaier com 5 assistências. Vamos dar uma olhada aqui nos possíveis desfalques do Paderborn. A gente tem uma informação importante aqui, ó. O Adriano Grimaldi foi expulso no último jogo e não vai enfrentar o Hertha Berlim. Então, o principal jogador ofensivo da equipe do Paderborn, que tem uma cotação mais favorita, não joga. Isso é uma informação bem relevante, né? Por que é uma informação relevante? Porque além dele, o Felix Plate está machucado. O Plate foi artilheiro do Paderborn na temporada passada e o Plate está machucado aqui, né? Talvez tenha possível retorno, mas acredito que não. Então a gente já tem aqui um desfalque considerável do Grimaldi e mais o Felix Plate. Então fica aqui uma responsabilidade maior para os outros atacantes e, sinceramente, esse favoritismo do Paderborn pode sim ser contestado, tá? Do lado do Hertha Berlim, o principal jogador é o Fabian Ruiz, que veio do Holstein Kiel. Assim que o Hertha Berlim, eu já contei essa história para vocês, soube que ia cair, ele foi até o Holstein Kiel pegar o melhor jogador do Kiel. Para mim, o Fabian Ruiz é um dos principais. Já renovou o contrato com o Hertha,
Hertha, acho que até 2027, se eu não me engano. Tem 6 gols e 9 assistências, é o jogador mais influente da equipe. O artilheiro da equipe é o Niederlechner, Florian Niederlechner. Será que é assim que se fala? Não sei. E depois o Martin Winkler, 5 gols e 3 assistências. Vamos ver se tem alguém de fora aqui. Olha aí, ó. O Martin Winkler, o terceiro maior artilheiro da equipe nessa temporada, atacante, não joga. Então, de um lado, o principal artilheiro do Paderborn não joga. Do outro lado, o terceiro maior artilheiro do Hertha não joga. Acho que quem perde mais aqui por conta da lesão do Plate, do lado do Paderborn, é o Paderborn, tá? Então a gente pode ter um jogo bem mais parelho do que se indica por aqui. São duas equipes com características ofensivas. Na minha opinião, é um jogo para a gente pensar numa situação até de 2,5 gols. O problema é que o maior artilheiro de uma das equipes não joga. O outro, terceiro maior artilheiro, não joga. Então, será que a gente poderia reduzir aqui essa expectativa para 1/1,5? O problema é a cotação, né? No pré-live a gente não vai conseguir pegar nada muito interessante de odd, então traga esse jogo pro live, principalmente como a gente viu pro segundo tempo, tá? Acho que pode ser interessante pensar numa situação, se o jogo estiver desempatado, pensar numa situação de 2 gols no segundo tempo. Pode ser interessante. E eu discordo um pouquinho desse favoritismo do Paderborn, pelo menos olhando assim no pré-jogo. Tá? Principalmente com essa ausência do seu maior artilheiro, o Adriano Grimaldi, e é uma equipe que tem uma defesa bem frágil, concedeu em 8 das últimas 10 partidas que disputou. Tá? Então o favoritismo na Bundes 2 é sempre bem contestável, não é um favoritismo tão grande, mas com essas informações é bom a gente tomar um pouco de cuidado. Tá? Eu viria com essa expectativa de 1,5 com uma cotação mais alta, ou quem sabe até num 2,5 no segundo tempo. Para mim, o melhor cenário para buscar gols é nessa segunda etapa. Antes de a gente começar a falar sobre Frankfurt e Bremen, quero deixar uma dica para quem vai trabalhar Hansa Rostock e Wiesbaden. Cuidado, tá? O Rostock está numa fase difícil aqui da tabela. Os dois acabam sendo aqui adversários diretos, né? Do Wiesbaden para baixo, todo mundo tem chance. Então, como o Wiesbaden tem uma característica de jogo reativo, jogando de uma maneira mais recuada para contra-atacar, pode ser aquele tipo de jogo um pouco mais estudado, né? E até que saia o primeiro gol ou que a gente tenha uma desvantagem de 2 gols, eu não vejo um jogo assim tão puxado para over. Mas isso é no pré, tá? Se houver aqui uma diferença de 2 gols, esse jogo pode abrir, mas lembrando, é confronto direto, é parelho lá por baixo da tabela. E são duas equipes que preferem se resguardar um pouco mais antes de sair para cima igual uma maluca, né? Óbvio que no cenário do Hansa Rostock a situação é um pouco mais perigosa, né? Então o Hansa talvez tenha que avançar um pouco mais as suas linhas, o que pode favorecer esse jogo reativo do Wiesbaden, tá? Toma um pouco de cuidado nisso. Vamos falar sobre Frankfurt e Bremen, jogo de primeira divisão, onde a gente tem um claro favoritismo aqui do Frankfurt. Vamos lá para o nosso PDF de apoio. Vou clicar aqui em cima para a gente voltar para a primeira página e aqui, Bundesliga 1. Olha só, o Frankfurt vem numa fase muito boa dentro de casa. A gente já vai voltar ali para a parte da tabela, tá? Só para a gente ter um panorama, o Frankfurt vem de 7 jogos sem derrota em casa, muito bom. Acho que o mercado está comprando esse favoritismo muito por conta disso. E o time do Bremen vem de 2 derrotas seguidas fora, mas vinha de 3 vitórias. Vamos dar uma olhada então contra quem foram esses jogos recentes dessas duas equipes? O Bremen perdeu os últimos 2 jogos fora para Union Berlin e Hoffenheim. São equipes que são realmente fortes, mas nessa temporada o Union Berlin não vinha assim tão bem. Então acho que das duas, o Bremen poderia ter pelo menos empatado uma, né? Porém, o que é benefício é que o Bremen vem conseguindo marcar gols em todos os últimos jogos fora de casa. Inclusive nos jogos que ele venceu, naquela sequência não tomou nenhum, né? Quando perdeu, quando sofreu 2 gols, também conseguiu marcar um gol por aqui. O Frankfurt vem com 3 empates nos últimos 5 jogos em casa, tomou gol de quase todo mundo, só não tomou do Union Berlin. Lembrando que aqui no meio tem um jogo de Europa League, né? Que se eu não me engano o Frankfurt foi eliminado. Nos últimos jogos entre eles, o Frankfurt venceu 2 de 5, o Bremen venceu 1 e tivemos 2 empates. O cenário de ambas marcam acontece com bastante frequência, somente em uma situação aqui em cima não aconteceu. De resto, ambas marcam acontece com alguma frequência. O time do Frankfurt tem mais iniciativa dentro de casa, mas nada muito além do que o Bremen. Falhou menos em marcar e ficou mais jogos sem sofrer gol. Tem um ataque melhor e uma defesa mais sólida. Então aqui a gente pode considerar realmente um ponto positivo. O Frankfurt também precisa dar menos finalizações no gol para marcar um gol, como a gente consegue ver por aqui, uma finalização praticamente a menos, né? O Bremen tem dificuldade de criar situação de perigo, né? O XG médio, a expectativa de gol criada pelo Bremen fora de casa é menos do que 1 por jogo. O primeiro tempo do Frankfurt é muito bom ofensivamente, dá um banho no Bremen, mas defensivamente o Frankfurt consegue ser pior que o Bremen no primeiro tempo, tomando mais gols e tendo a mesma quantidade de derrota.
No segundo tempo as coisas melhoram, pelo menos para o Frankfurt. Ele consegue manter os números ofensivos e reduzir a carga de gols sofridos e também reduz o número de derrotas, chegando a 54% de vitória. Aí sim a gente consegue ver um segundo tempo de favoritismo do Frankfurt. Qual que é o problema? Por mais que o Frankfurt tenha resolvido seus problemas defensivos, o time do Bremen passa a ser mais agressivo. Sai de 3 gols no primeiro tempo para 11 no segundo. Então é uma equipe que pode até sofrer, mas ela tende a produzir também um pouco mais de situação de perigo. Outra coisa interessante, olha ali, ó, o Bremen é uma equipe que marca com frequência gols de cabeça e o Frankfurt tem sofrido nesse fundamento. Não são equipes, dentro e fora de casa, respectivamente, com índices altos de over 2,5, tá? Por mais que historicamente a gente consiga perceber aqui, ó, 1, 2, 3 vezes, nessa temporada especificamente a gente não tem uma incidência tão grande, tá? Os gols do Frankfurt são marcados, na maioria das vezes, no início do jogo e no final do primeiro tempo. Também tem alguns gols ali no segundo tempo, mas a maioria no início do jogo, no final do primeiro tempo. E a maioria dos gols sofridos do Frankfurt são no primeiro tempo, principalmente nos últimos minutos da primeira etapa. Do lado do Bremen, a maioria dos gols marcados são nos minutos finais, né? Tanto ali por volta dos 60, quanto nos últimos minutos, mais os acréscimos. E a maioria dos gols sofridos é no miolo, final do primeiro tempo e também no início do segundo. O Frankfurt costuma ter mais escanteio que os seus adversários quando joga dentro de casa e o Bremen tem uma média maior de cartões, mas não é tão elevado, 2,5, né, de cartões amarelos. Os principais jogadores do Frankfurt, o Omar Marmoush, com 10 gols e 6 assistências, eu acho que de longe o principal jogador da equipe, e o Ansgar Knauf, com 7 gols e 1 assistência. Acho que aqui a gente consegue traçar esses dois principais. Vamos dar uma olhada se tem alguém aqui lesionado. O Sasa Kaladzic, que é um jogador que não joga há um tempinho, né? Já está lesionado, acho que se eu não me engano, há algum tempo. Ele não está aparecendo aqui, então provavelmente está um tempinho lesionado já. E o Sebastian Rode, deixa eu ver se ele está por aqui. Também não, provavelmente lesionado há um tempinho. Dos principais jogadores do Bremen, o Marvin Duksch, que agora perdeu o seu parceiro de ataque, o Borré, que foi para o Internacional. E o Mitchell Weiser, não sei, provavelmente Weiser, com 6 assistências e 3 gols. E o Justin Nijma, com 6 gols e 2 assistências. Do lado do Bremen, nós temos o Anthony Jung, que recebeu o cartão vermelho. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. É defensor titular, mas não participou de nenhum gol, mas é defensor titular, então obviamente é uma perda importante para a equipe. O Nijma é dúvida, é o terceiro maior artilheiro da equipe, não, é o segundo maior artilheiro da equipe, com 6 gols, tá ele aqui, ó, 6 gols e 2 assistências, e acredito que só, né, dos mais importantes. Então, meus amigos, além dele, para finalizar, tem o Niklas Stark, que não é da família Stark do Game of Thrones, acredito eu, defensor titular com 2 gols, tá? Então, os principais jogadores, Marvin Duksch e o Nijma. Confere na escalação uma hora antes no SofaScore ou algum outro aplicativo que você utiliza se Justin Nijma, o segundo maior artilheiro da equipe, vai jogar. Isso é importante, tá? Além disso, o zagueiro titular ou o defensor titular Anthony Jung não joga. Se você é um trader por aqui, a gente consegue perceber que o Frankfurt não tem favoritismo no primeiro tempo, porque defensivamente é uma equipe frágil. Porém, apesar disso, o Bremen não tem uma parte ofensiva tão boa nessa primeira etapa. Então, quando o Frankfurt tem o pior momento defensivo, o Bremen não consegue ser agressivo. No segundo tempo, quando o Frankfurt tem o seu melhor momento defensivo, o Bremen cresce ofensivamente. Aí, o melhor cenário é a gente trabalhar o jogo ao vivo. Mas, sim, eu concordo com esse favoritismo do Frankfurt por aqui. Além disso, a gente tem 7 jogos de invencibilidade do Frankfurt, pelo menos na Bundesliga. E isso, sim, quer dizer alguma coisa, né? O Bremen vem sendo cobrado, a distância para a zona de rebaixamento é de 10 pontos. Não, sinceramente, só se o Bremen fazer uma cagada muito grande para ter que se preocupar com isso. Agora, olhando para cima, pensando em situação europeia, acredito que não. Devido ao que o Bremen vem jogando, eu acho que se manter na primeira divisão já é o suficiente, né? Acho que o Bremen não está afim de passar mais um tempinho na segunda divisão. Pro lado do Frankfurt, se eu não me engano, o Frankfurt foi eliminado da Europa League, não tem nenhum jogo agora com equipe europeia aqui, tirando os jogos, obviamente, da Alemanha. Então, eu acredito que o Frankfurt tenha caído para o Union Saint-Gilloise. Eu acredito que sim. Minha memória, às vezes, me deixa na mão. Então, o Frankfurt tem que olhar aqui para a Conference ou para a Europa League. Buscar vaga do Leipzig na Europa League vai ser complicado. Então, acho que o Frankfurt deve se estabelecer aqui na Conference, a não ser que Freiburg ou Augsburg surpreendam. Mas se o Frankfurt continuar nessa toada, acredito que pode ser dele essa vaga na Conference. Em relação a gols, não conseguimos ver, pelo menos num critério assim de longo prazo,
características dentro e fora de casa respectivamente, um jogo muito puxado para 2,5 gols. Se fosse trabalhar gols aqui, eu trabalharia ele no máximo over 1,5, com uma cotação mais alta, de preferência mais próxima de 2 ou até acima de 2, tá? Teve incidência nos últimos 4 dos 5 jogos de ambas marcam, cenário aqui de 1,70, uma cotação mais alta também pode ser interessante, né? E eu concordo com esse favoritismo do Frankfurt, mas o fato de eu concordar com esse favoritismo não quer dizer que eu compraria essa cotação de 1,80. Se essa cotação fosse mais alta, eu olharia com mais carinho. Por quê? O primeiro tempo do Frankfurt, ele é frágil. Se é um primeiro tempo frágil, ele pode sofrer gol por ali e ter que galgar, ter que buscar uma recuperação no segundo tempo e pode ser mais complexo. Tá? Até porque o Bremen, na maioria das vezes que joga fora de casa, a gente viu, consegue marcar um gol, né? Então eu tomaria um pouco de cuidado e trabalhar a favor do Frankfurt, olharia com mais carinho para esse over 1,5 e para esse ambas marcam. Às 15h45, a Salernitana enfrenta o Sassuolo, duas equipes que vivem um momento horroroso, né? Salernitana em último colocado, praticamente rebaixado. Faltam 8 rodadas para a Série A. Dificilmente a Salernitana vai conseguir uma acelerada nesse final para sair, até porque a maioria das equipes não vão parar de jogar só para eles jogarem, né? Então eles vão ter que ganhar de muita gente importante. Então, sinceramente, eu acho que a Salernitana está quase rebaixada. O Sassuolo ainda tem chance, mas a fase do Sassuolo é bem ruim, né? Como mandante, a Salernitana tem uma vitória e o Sassuolo, como visitante, venceu apenas 2 partidas com 11 derrotas. Então, é uma situação bem complexa. A Salernitana não ganhou nas últimas 10 partidas que disputou, perdeu 8 de 10 e concedeu 2 ou mais gols em 7. O Sassuolo não ganhou em 9 de 10 e concedeu em 9 das últimas 10 partidas. Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio, vamos lá para a Série A italiana. Tá aqui, ó, Salernitana e Sassuolo. Olha pela predominância de cores, o tipo de jogo que a gente tem pela frente. Vamos ver se a gente consegue tirar algo produtivo aqui por cima, né? O PDF ajuda bastante nesse tipo de condição, quando a gente não tem... Eu, por exemplo, não trabalho a Salernitana toda semana, né? Mas vamos lá. O time do Sassuolo tem um pouquinho mais de iniciativa, porém falhou mais em marcar. As duas equipes sofreram gol em todos os jogos, então a gente não consegue elogiar nada por aqui, só criticar. Média de 2 gols sofridos das duas defesas. Só por aí a gente já pensaria num jogo pelo menos para 2,5, né? O problema é a parte ofensiva, porque as duas equipes chegam no máximo a média de 1 gol por jogo. A média de gols sofridos é alta, mas de gols marcados é baixa. As duas equipes precisam dar mais do que 5 chutes no alvo para marcar um gol. No primeiro tempo, o Sassuolo é mais agressivo, porém mais frágil defensivamente, né? Mas se a gente for pensar pelo lado agressivo ou ofensivo, o Sassuolo leva um pouquinho a melhor. O problema é que é um time kamikaze, né? Vai para cima e sofre. No segundo tempo, a Salernitana melhora ofensivamente e o Sassuolo piora ofensivamente, mas as duas equipes chegam a 19 gols sofridos na segunda etapa. Realmente são defesas muito frágeis. O Sassuolo marca um pouquinho mais de gol de cabeça, a Salernitana toma gol nesse fundamento, né? Eu já peguei gol da Juventus contra a Salernitana nesse fundamento. Porém, um dos calcanhares de Aquiles do Sassuolo essa temporada são os gols sofridos de fora da área. E a Salernitana até marca nesse fundamento. 67% dos jogos da Salernitana em casa foram over 2,5 e 60% dos jogos do Sassuolo fora. A maioria dos gols marcados da Salernitana são no segundo tempo, na maioria no meio do segundo tempo, e a maioria dos gols sofridos, 40%, foram nos minutos 76 até os acréscimos, né? Até o final do jogo. O time do Sassuolo marca com frequência no primeiro tempo, no meio do segundo tempo e sofre com mais frequência. É gradativo, mas sofre com mais frequência também naqueles últimos minutos. Vale a pena, num cenário de confronto direto como esse, apesar da Salernitana já estar praticamente rebaixada, pensar num overlimite nesses minutos finais, tá? Nesse segundo tempo, pode ser interessante. A média de cartões recebidos da Salernitana passa de 3, do Sassuolo fica ali próximo de 2. Os principais jogadores da Salernitana, o Candreva com 6 assistências e 5 gols, e o Bolaiedia com 4 gols e nenhuma assistência. Acho que a gente consegue falar desses dois jogadores, né? Do lado do Sassuolo, o Andrea Pinamonti, atacante, com 9 gols e nenhuma assistência, e o Domenico Berardi, com 9 gols e 3 assistências. Eu não sei se o Berardi está machucado. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho essa informação. Olha só, exatamente. O Berardi, ele está machucado. E muito da fase do Sassuolo atual tem a ver com a ausência do Berardi. Quando na temporada passada, o Sassuolo também não fez uma boa temporada, mas quando na temporada passada o Berardi ficava fora por alguma lesão, o Sassuolo tinha uma queda de aproveitamento brutal. O Sassuolo, ele é praticamente um time de um jogador só. Não estou aqui tirando o mérito do Pinamonti, mas o responsável por progredir o time da defesa para o ataque, por descomplicar a equipe, por criar a situação de bola aérea, é o Berardi. E o Berardi só volta, pelo que estão dizendo aqui, em outubro, na próxima temporada.
Então, provavelmente... E ele já perdeu 12 partidas. Então, provavelmente, o Sassuolo será rebaixado por essa falta do Berardi. Tomara que não, eu gosto muito do Sassuolo, já me deu muitas alegrias, mas é muito provável que o Sassuolo corra esse risco de ser rebaixado por conta da falta do Berardi. E com o Berardi fora, é até difícil confiar nesse Sassuolo, né? É até difícil. Do lado da Salernitana, temos aqui o Federico Fazio, que machucou recentemente, assim como o Ochoa, o goleiro. Isso é um problema, né? Não sabemos se o Ochoa vai jogar ou não. O Ochoa é sempre um excelente jogador. O Candreva, pelo visto, vai para o jogo. Então, dos jogadores que eu estou vendo aqui, os mais importantes é o Ochoa, goleiro titular, que não joga, tá? De resto, tem aqui um zagueiro titular também que é dúvida. Federico Fazio, cadê? Fazio aqui embaixo. Defensor, também dá para se dizer que é titular, que é dúvida. Mas os principais artilheiros vão para o jogo. Pelo menos é o que parece. Então, de lesão, de desfalque, quem sofre mais aqui é o Sassuolo e já vem sofrendo há algum tempo. Não compraria favoritismo nenhum. Para mim, esse favoritismo do Sassuolo é muito por conta da má fase da Salernitana, pior do que a do Sassuolo, obviamente. Eu olharia para o mercado de gols, mas não puxaria tanta corda, né? Porque a gente já viu que a média de gols sofridos das duas equipes é alta, mas a média de gols marcados, ficaria com over 1,5. E não duvido, com duas defesas que batem cabeça desse ambas marcam. Tá, não duvido mesmo. Olharia para o 2,5 se esse jogo chegasse no segundo tempo já com 2 gols. Talvez Sassuolo com 2-0, Salernitana com 2-0. Pode ser interessante. E olharia com carinho para esse over limite. Muitos gols marcados aqui no segundo tempo. Olharia com carinho para esses minutos finais. Tá bom? Nas opções de jogos extras, o Al Nassr, que acabou de dar 8 no último jogo que fez, contra a equipe do ABA. O Cristiano Ronaldo fez mais um hat-trick. Porém, dificilmente o Al Nassr será o campeão. Esse jogo é só para cumprir tabelas. Se você quiser fazer sem problema, assim como o Al Hilal, que segue na sua sequência de vitórias e pelo visto vai querer quebrar todos os recordes possíveis, né? Já quebrou, mas vai aumentando a dificuldade aí para quem tentar no futuro enfrenta o Al-Khalej. Deve ser campeão invicto ao Hilal, né? Muito provavelmente. Temos o Hansa Rostock com o Wiesbaden, que eu já comentei com vocês. Além disso, nos jogos extras, o Lille com o Marseille. Bom jogo aqui para correção de preço. O Al Ittihad, que ninguém confia mais, o atual campeão da Arábia Saudita, que está numa draga danada. E o Farense contra o Boa Vista no Campeonato de Portugal. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de deixar o like no vídeo, que ajuda bastante. E a gente se vê amanhã. Amanhã é um vídeo maior ainda, né? Porque o nosso planejamento de sábado tem muito mais opções para a gente poder evitar também as pegadinhas. A gente vai conversando um pouco mais. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã e tchau.